Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui estão, neste reino imenso, apenas invisíveis aos vossos olhos, uma semente que tratamos permanentemente. Filhos desta vida todos vós, bem-vindos, bem-vindos todos nós. Bem-vindo todos estes seres que aqui estão, apenas invisíveis aos vossos olhos. Que no concernente a esta vida, no módulo de ir e vir, no momento uma distância um pouco maior dentro do tempo, ou menor dentro do tempo, seriam todos vós. Bem-vindos apenas invisíveis aos olhos do que aqui estivessem. O que diz respeito a isto, filhos desta vida, da natureza humana e espiritual, todos vós, todos nós. Apenas aqui é uma distinção daquilo que se expressa de um módulo existencial, sendo assim do mesmo gênero, da natureza humana e espiritual. Ora, se traçamos isso a muitos outros gêneros, da natureza que se faz por todas as partes, que não seja da natureza espiritual, então há seres que evoluem, há seres que estão por muitas partes desta terra e de outras terras e de muitas outras terras que não estão no ciclo reencarnatório. Não estando no ciclo reencarnatório, não estarão nesta terra como todos vós estão e como todos nós estamos, com o meio de expressão como nós estamos aqui agora, com este mesmo meio de expressão todos, em todo o circuito da natureza humana e espiritual, por todas as partes desta orbe, por todos os continentes, com distinção apenas do fator linguagem. Mas em todo o fator linguagem, diz respeito a tudo o que o ser humano, da natureza humana, representa, e traça seu destino, e faz suas conveniências, e faz a possibilidade de trazer outros seres, como todos vós, por vias tão milagrosas, que apenas olhamos e entendemos que é por via da gravidez, ou do encanto que faz a gravidez, ou de como a gravidez se faz e como a gravidez encerra. Estamos tão absolutamente entediados dentro desta aparente realeza, deste absoluto milagre, que diz respeito assim, qualquer que seja existencial, nos acostumamos, e do milagre ficamos acostumados e tratamos disto como se trata de qualquer animalidade desta vida. Então, sempre o nosso traçado é trazer para o milagre, não depois do milagre que subdivide-se nesta comédia humana imensa por todas as partes. Bem-vindos mais uma vez. E este bem-vindo entre nós é mais do que uma pólice cotidiana, simples como todo, em todas as partes. Este bem-vindo entre nós significa muito mais, porque o bem-vindo para nós, este bem-vindo que traçamos, de que faz parte deste milagre, e que traçamos no módico como entendemos dele, este bem-vindo é algo que
num traçado de competência que nos faz sustentados permanentemente por existir, por ser existenciais. Então, do princípio, como sempre, bem-vindos seres existenciais, vós. Antes mesmos, muito, muito antes de tudo, são seres existenciais, já que são existentes. A vida se faz através de vós e manifesta através de vós. E faz a possibilidade, de, através de vós, de estarem encarnados. E é tão simples estar encarnado, não é simples estar encarnado. É por obséquio de inteligências que traz a possibilidade da entrada desta terra e a saída desta terra, tanto a entrada como a saída. Numa pólice, comumente no feitio de milagres de um modo ou de outro, que serpenteia entre nós. Quer dizer que a vida serpenteia entre nós, como serpenteia do tamanho do apogeu e do tamanho do que vai mortificar a vida física, a vida mortal, a vida de todos vós. Enfim, salientamos isto e será para sempre. Então, porventura, deste reino, portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade, que passamos reto, que significa portal da vivificação, que significa pleito ecumênico da verdade, pode não significar nada. Então podemos notar o traçado. Portal, um pórtico, uma porta. Intrigante que as portas existem em todas as partes de todos os reinos. Desde as grandes portas, dos grandes episódios e das pequenas portas, pequeniníssimas portas dos pequenos episódios. Portal da vivificação, um pórtico onde, quando abrimos uma porta, o que interessa, abrindo esta porta, em totalidade, o endereço, o intento, aquilo que faz realizar a obra da expressão do que aqui expressamos, e tudo mais, significa daquilo que possa, de que está a vivificação, quer dizer que é o que faz a vida vivificar, tornar-se viva, tornar-se mais viva. E daquilo que possa, possivelmente, inexoravelmente, mortificar o que faz vivificar. Então, numa apólice indicativa de todos esses reinos todos, numa apólice crística, significa de que tamanho a vida que faz a vida no limite máximo da vida, e de que possa se expressar nesta terra, como expressou-se na linguagem desta terra, no suor desta terra, e tudo mais do que podem aprender todos vós, seria o significado máximo. E o que mortifica a vida, neste apogeu imenso, neste âmbito crístico, o que mortifica, aquilo que vivifica e vivifica, e na apólice que do Filho e do Criador, na magnitude máxima, possa ser o próprio milagre, e o que contamina o milagre, tira o milagre do tamanho de que ele nem possa existir mais, até podemos tratar dele, discuti-lo. Então nisto está o reino da reencarnação. A reencarnação na apólice de algo inacreditável, espiritual, que seja permanente, que tenha o álibi da permanência, da imortalidade, até estarmos na mortalidade, significa não a apólice máxima da que possa vivificar, mas na apólice máxima que trouxe a vivificação para a mortalidade. Isto é o reino nosso, da reencarnação e dos encarnados todos, destes bilhões de seres que estão nesta orbe, neste planeta, que inclui todos vós. Então, no reino onde todos vós podem utilizar de todos os verbos possíveis
calcular, pensar, somar, dividir, multiplicar, conceber, e numa infinidade de verbos que diz respeito à natureza humana e espiritual, porque está consignado a todos utilizarem. Então podemos tratar a noite inteira do que podemos conceber. Então na magnitude máxima, civilizatória, num complexo civilizatório, onde todos os seres são associativos a este complexo, conceber pode ser conceber, 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 infinitamente utilizando este verbo conceber. Podemos conceber até o ódio. Podemos conceber a insensibilidade. Podemos conceber a sensibilidade. Podemos conceber até no que diz respeito à maior concepção que possa existir daquilo que vos trouxe para esta terra de encarnados como encarnados. E como encarnados, muitíssimos parecidos. Muitíssimos parecidos. Com olhos carnais. Com toda a prudência possível. Do inalar, do inspirar e expirar. Todos, bilhões de seres. Do alimentar-se, do alimento externo, todos. Bilhões de seres. Então são seres da natureza humana e espiritual. Então podemos dizer isto, que significado tem porque tratamos disto? Porque é um milagre. Então olha no objeto, olha em todos esses universos todos, apenas neste planeta, de que possa ser concebido por todos os óculos possíveis que o homem possa ter, de seres da natureza humana e espiritual, como nós, fundamentalmente devastadores. Se querem colocar num planeta e que querem ser devastados, é só colocar a nossa espécie humana da natureza espiritual, expiatória, em esquecimento profundo do milagre, dono de si mesmo, dono da prática de suas vidas, de vossas vidas, donos do que entende de que seja, de que integralizaram na sua própria obra a inteligência, que inventaram na sua própria obra o sentimento, que inventaram na sua própria obra a memória, que inventaram na sua própria obra que existe algo que é de si mesmo, de que faz o encanto e de que faz procriar a vida da natureza humana e espiritual. Proclamaram para si mesmo tudo isso, e proclamando de tudo isto para si mesmo, e todos ao mesmo tempo realizando esta obra, temos o consorte de vivenciar e saber, do verbo saber, do que significa toda esta civilização, de toda a civilização de todos os continentes, de todos os seres que eles olham para nós e olhamos para eles e distinguimos imediatamente. É um ser humano da natureza espiritual. Podemos experimentar novas linguagens, o feitio é o mesmo. Aquilo que indica, no maior, daquilo que atrela-nos e de que eleva a possibilidade toda, inclusive neste grande dia, na pólice deste grande dia, por toda esta terra, o que está acontecendo. Então é da natureza humana e espiritual. A fé é da natureza humana e espiritual, que entendemos que preciso realizar a fé em mim. Preciso adquirir e realizar a fé em mim. A fé é uma entrada do Pai em nós. Qualquer retirada do Pai que nos sustente em tudo isto, não seríamos da natureza humana espiritual. Poderíamos até ser uma tartaruga, ou um dos milhares de possibilidades.
Em sendo assim, filhos desta vida, todos vós, felicito-vos com esta possibilidade de apenas trazer de todos os enlaces possíveis de qualquer miséria, porque a miséria dentro do reino encarnatório é natural. Então existem aqueles seres graduados imensos, com uma graduação imensa, seja de qualquer área, miseráveis. Existem os miseráveis. Quer dizer que a minha miséria faz parte do reino reencarnatório. Já que estamos expiando esquecimento por todas as partes de outras vidas, de outros módulos, de outros campos de vida. Então, um reino expiatório. Na possibilidade deste reino expiatório, de termos uma revelação para nós, que somos encarnados, num reino de encarnados, numa civilização de encarnados, na apoteose de uma civilização, e de que, num plano de tudo isso, o que menos importa é a natureza humana e o ser que está aí, cada um de vós. Importa no que se constrói de régio de toda a riqueza possível, de toda a metodologia possível, de toda a ciência possível. Importa. Então importa que estejamos num equipamento em perfeição máxima, que é capaz que com a sua perfeição pode levar-nos para outro planeta. E lá dentro deste tem um ser da natureza humana expiatório, miserável. E o mecanismo é perfeito. Como poderia ser o contrário? Um ser milagroso, um ser consignado da criação, consignado aquilo que nos sustenta em primeiríssimo lugar do que o aeroplano que nos leva. Implica tratar com todos vós. E tratando com todos vós de um modo muito distinto desta terra e que já foi muito natural de onde vem. A qualidade que todos vós sois e que depois, muito breve, estarão, que serão espíritos reinantes em outro campo ou em outra atmosfera de vida. E de que implica que é tão curto que nos acostumamos com aquilo que é curto e podemos entender disto que é longo, é longo como se fosse eternamente que estejamos aqui. Então o espírito da natureza humana e espiritual está aqui se manifestando através deste ser da natureza humana e espiritual, através de um dom específico que não faz o engrandecimento, mas diz que faz evoluir dentro do seu próprio dom. E cada um aqui tem o envelope do seu próprio dom. E dentro deste dom específico pode estar imiscuído, tanto imiscuído que não podemos reconhecê-lo, todos os seres da natureza humana e espiritual vêm e têm um dom específico. E nesta possibilidade de aqui estar, podemos trazer para todos nós que este consignado não é o que podemos dizer de um diferencial quase não existente, porque isto, como já havíamos tratado, era muito natural nos tempos remotos. Era muito natural com silvícolas, de que o espírito se comunicava. Num montante, como não haveria uma grande civilização, o espírito se manifestava e mostrava e trazia aquilo que os olhos carnais não podem ver e poderiam trazer a possibilidade da sobrevivência daquela espécie, daqueles seres. Mas não precisa mais, porque temos pajés a cada esquina, não temos.
Mas temos pajés, numa imensidade de pajés, em todas as cidades do mundo não temos, onde toda a ciência associativa fez esta possibilidade. Então, a precisão, o fundamento do espírito se comunicar, não haveria mais nenhuma possibilidade, nem necessidade. E concorreríamos tudo indiretamente. Então haveria toda a inteligência deste mundo que diria por nós o que precisamos, diria por nós o que nos alimentaríamos, diria por nós qual o alcance de sobrevivência. E diríamos por nós e diríamos por nós. E a que tamanho é que diríamos por nós mesmos? Então só há um modo de aqui estar. Fazer-se revelar. E trazer esta propriedade para todos que possam auscultar e estar dentro desta proximidade. Retornar ao milagre. Quando o milagre desaparece, somos um depósito. Somos um depósito de conhecimento. Somos um depósito de conhecimento e todas as entradas da natureza humana e espiritual podemos fazer e realizar a obra deste depósito como quisermos. Quando o milagre desaparece, e de que enfim, em primeiríssimo lugar está o milagre, saímos do milagre e criamos uma posição particular neste mundo, em esquecimento profundo deste milagre. Mas ora, o que é o milagre? Significa que em qualquer possibilidade de que reine é um milagre. A possibilidade agora de terem um organismo físico que possam, através dele, caminhar, é um milagre, mas é um milagre. Desapareceu o milagre. Pegamos o caminhar e caminhamos. Pegamos o inteligenciar e inteligenciamos. Então, quando, em primeiríssimo lugar, o Pai, em primeiríssimo lugar, que somos sustentados pelo Pai, e de que não realizamos nada, absolutamente nada, a não ser aquilo que somos, de que somos sustentados, então saímos daquilo que ficamos grandes e ficamos menores. Ficamos menores naquilo daquilo que mais interessa. Retornando, isso significa angariando esta potência que adentra em nós, por realizar e por sustentar, e de que ela se armazene de tal modo que possamos ouvir toda a palavra, toda a manifestação crística e saber de que é um milagre. E neste quesito, é tão intrigante este quesito, de que não tem a menor importância para todos que aqui vêm. Então nós sabemos disto. Mas a indicação para nós é esta. O que tem importância é o que, porventura, amanhã, haverá de estar acrescentado em vossas vidas, ou mantido em vossas vidas. Na pólice, onde o milagre desapareceu, e outro dia, como prova que o milagre desapareceu, ele será idêntico. Ele não provocará, ausente deste milagre, não provocará movimentos que provenientes deste milagre. E ficamos tão fogosos daquilo que entendemos de nós, que o próprio milagre é aquilo que entendemos de nós,
E aquilo se torna algo como um ópio. Ora, filhos desta vida, existenciais nesta vida, seres da natureza humana e espiritual. Então, se tratamos de tudo isto, é para dizer que sois um milagre, ou sois um poço de armazenamento de conhecimentos deste grande mundo, que é absolutamente inútil na progressão e na evolução espiritual. O que faz? A possibilidade da vida de todos vós prosseguir e continuar em todas as literaturas possíveis trazida para todos vós, significa um milagre. E aquilo que continua a vida é o que poderão arrecadar desta expiação um tanto a mais, apenas isto, mas nada do que possam arrecadar neste mundo vai valer depois desta passagem. Então, quando tratamos assim, o que vamos valorizar? Qual a pólice do próximo dia? De que quesito toda a minha intenção, meu pensamento, meu sentimento, tudo aquilo que posso arguir em centenas de verbos à nossa disposição, para onde estou indo? Se no apogeu disto o milagre não constar, e temos a revelação que somos frutos do milagre, e o que estamos fazendo como fruto do milagre, não há outro modo de que não seja o fruto do milagre. Nada que exista para esta vida pode ser laboratorial. Podem transmutar, pôr para lá, pôr para cá, o que for. Uma única semente, uma única, jamais. Se ela desaparecer totalmente, não haverá um modo de fazê-la de novo. Uma semente, qualquer uma. Então nós podemos modificar as sementes. Agora, recriem a vós, recriem todos vós a vossa totalidade. Quer dizer que o milagre concernente a isto, e do que possamos ficar grandes nisto, é a pólice de um esquecimento imenso. Esquecimento do quê? Do milagre. Não é o esquecimento do que está em nossa memória, porque o esquecimento em nossa memória é uma questão orgânica, ou extrafísica, ou hiperextrafísica, ou qualquer demência que existe neste mundo. Não é disto que tratamos, mas tratamos de uma demência coletiva e totalizada, de que tratar do milagre com o que constitui a nossa possibilidade é inexistente nesta terra. E se sem este atributo, sem esse fundamento, provavelmente, faremos de nosso curso, de nossa vida, o engano que queremos que seja. Então, por obra daquilo que se expressa aqui com todos nós, não caminhamos para o complexo, para o difícil, caminhamos para o fundamento. Não é para o difícil. O complexo é difícil quando o fundamento é esquecido.
E no princípio de tudo em nossas vidas, mudamos os elementos. E quando mudamos os elementos, provavelmente, tudo mudará. E o efetivo desta mudança é ficar de tal modo que ficaremos irreconhecíveis. Então, numa pólice crística, uma pólice crística, que apenas é fundamento. Quando um fundamento escuta um fundamento, então estamos no caminho exato. Quando saímos do fundamento e podemos ouvir um fundamento, ele será discutível. Então, se Cristo tratou que em primeiríssimo lugar é o Pai, é um fundamento. De que tamanho vale para todos nós neste grande mundo? Porque Ele vos sustenta. Ele tem o álibi da sustentação, tem o álibi da lei, o álibi da justiça. E tem o álibi de tudo que é possível daquilo que reinamos. E toda a criação tem seu álibi. E tudo que adentramos e vivemos no interior da criação tem seu álibi. Quando este álibi está em nós, e este milagre está em nós, nos comunicamos com todos os álibis. Quando não, tudo é externo. O apogeu da exterioridade. Então, o álibi de uma sentença, o álibi, o rigor de uma sentença, o álibi de que esta seja pronunciada dentro do fundamento é absoluta. Existe uma sentença para nós. Nós podemos dizer, para todos vós, existe uma sentença. Sois mortais. Vindo do fundamento, ela é absoluta. Então pegue esta sentença, coloque em cima de vossa cama, porque é uma sentença inexorável. Sois mortais. O que advém da possibilidade de serem mortais significa que do modo como todos os seres vêm para esta terra e naquilo que é sustentado possível, é um milagre. Então é um fundamento. O milagre é um modo, é algo que nós não nos acostumamos e pisamos em cima. Talvez o primeiro tapete no mundo fosse um milagre. Tecido, uma trama. E esta trama se transformou num tapete. E naquele estado era um grande milagre. Depois se transformou em algo que pisamos nele todos os dias. Por tudo e por nada neste mundo. Então, se existe um tapete e ele é uma sentença milagrosa, é disso que diz respeito. Ele é uma sentença milagrosa. Então, nosso organismo carnal é uma sentença milagrosa, absoluta e inexorável. Coloque os braços nas pernas e as pernas no braço. Depois daquilo que tratamos, e quando uma sentença vem do fundamento, ela é absoluta. Se caminhamos desde o começo desta, primeiro lugar o Pai, segunda sentença, somos mortais. Então cabe a nós, como mortais, viver de que modo dia a dia, dentro da própria mortalidade, onde não há hospitalidade, deitamos em algum lugar e fomos colocados em algum lugar oco. Ou se não fomos colocados no lugar oco, fomos colocados no elemento mais rápido, o fogo. Se não for rápido, será todos os elementos que os consumirão, vossos organismos físicos, que é uma sentença. Todos os organismos que vão
se alimentar de vosso organismo, é uma sentença. É absoluto. Se existe a propriedade de uma sentença de que a vida continua depois desta morte física, é uma sentença absoluta. Crer ou não crer, nada significa. Discutir ou discutir, nada significa. É uma sentença. Então vamos caminhar pelas sentenças do fundamento. Ora, se pela primeira sentença, primeiríssimo lugar o Pai, que significa o apogeu, de que temos uma revelação que neste princípio e neste fundamento, e de que somos totalmente sustentados, que não realizamos profundamente nada, e do apogeu de que se qualquer fora desta sentença existe um tanto de insanidade nossa, nós quebramos a sentença original e partimos para algo que não é do fundamento. Por isto espiamos nesta terra, filhos desta vida. Por isto espiamos e estamos espiando. Porque no conjunto da obra da sentença exata não estaríamos espiando. Primeiríssimo lugar, Pai, que vos sustenta. Não há nada em vós, 1 milímetro de tecido, que vos realiza por vós mesmos. E numa sentença exata, no último inspirar, exato, a exatidão de que o sustento caminha para outro sustento. Exato, não há um segundo a mais. Depois do definitivo desta sentença, de que vai corroborar que 1 centímetro a mais desta tecida de vossa pele vai aumentar. Isto é uma sentença, é o que nós temos. Depois disto, preenchemos os dias e a noite, e lutamos bravamente para não ter fome, não ter sede, não ter frio. Se 1 é suficiente, e se tiver 1000, caminharemos do 1 para o 1, para o 1, para o 1, para o 1, porque o 1 é o suficiente. Esta é uma sentença. Então, se conseguirem recursos para 1000 pratos de comida, então comam 1000 pratos de comida num dia. É uma sentença. Mas, se quiserem realizar a obra do mais 1, comereis 2, 3 e ficareis doente. E ficareis sem comer com certeza absoluta num montante, já que comeste os 3 num dia só. É uma sentença e exata. Então, do princípio, então poderemos dizer assim, tudo o que é tratado no portal de unificação não entendemos nada. Porque quando saio de lá, o que eu entendo da minha vida. Profundamente longínquo ao milagre. Não há milagre nem do lado direito, nem do esquerdo, nem à frente, nem atrás. Se não houver o milagre, e a sentença for idêntica, tem o favorecimento de que sois sustentados para aquele dia, de que sois sustentado para o próximo dia, de que sereis sustentado para o terceiro dia, até uma sentença outra, que existe um limite onde este corpo orgânico possa se expressar, ou naquilo que possamos aniquilá-lo antes do tempo. Isto é muito simples. E é uma deudade. Uma deudade é algo mais do que possamos entender da generosidade. É deudade. É uma deudade para todos nós.
estarmos prontos para o fundamento e para a sentença exata de nossas vidas. Quando temos absolutamente esta revelação, possivelmente haverá um elemento a mais no vosso dia e na vossa noite. Este elemento a mais, então coloque um elemento pequeniníssimo, bem pequeno, insignificante, num copo de leite e coloque um elemento que possa fermentá-lo, insignificante, uma molécula. Ele fermentará o leite. Se tiver um elemento mais de milagre em nós, haverá um fermento em nós. Mas se o copo de leite ficar lá e a disponibilidade de uma molécula fermentativa não adentrar, ele fica lá. E no outro dia fica lá. E no outro dia fica lá. E no outro dia ficará lá. Por isso existem aqueles que têm a faculdade da vidência ou da premonição. Sim, é muito simples. Daqui a 3 dias será igual a este que tiveste hoje. Só se existir uma novidade em nós, ninguém vai saber do próximo dia. Nem daqui 3 dias, nem daqui 15 dias, nem daqui 1 mês. Existe uma novidade. É um acréscimo de um milagre a mais. Este acréscimo de milagre é quando, no desconcerto absoluto, do desprezo absoluto, de que porventura o milagre desapareceu em nós. Então, porventura, o milagre desapareceu em nós, traz um consignado. Porque sempre há um consignado que traz outro, um consignado que traz outro, uma sentença. Então vamos dizer assim, filhos desta vida, todos vós, se tudo que sentenciam para vós, e que queiram que realize para vós, no montante desta vida, do próximo ano, no outro ano, ele se faça em totalidade amanhã. Em totalidade. No dia de amanhã. O que será 3 dias depois. Então, na pólice da criação, existe uma possibilidade que não tratamos como livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio só acontece em nós. Quando a potência divina em nós é suficiente para, dentro dos fundamentos, saber exatamente onde estamos livres ou não. Existe um consignado em nós que sempre é preenchido em duplicidade. Desde o princípio, aquilo que vivifica e aquilo que mortifica. Só a este parâmetro. Se deixamos para sustentar aquilo que mortifica, ele será sustentado. Se o parâmetro for a vivificação, ele será sustentado. E isto não é livre-arbítrio. É um consignado de esquecimento. Ou é um consignado de um algoz que reina em nosso ventre, em nosso coração, em nossos álibis, em nossas inteligências. Então a equação disto é simples. Recordem de vossas vidas e de vossos dias, terão o igual. Mas o que trata deste esquecimento profundo do que tratamos, de que não significa nada, de que não entendemos disto, significa que estamos tomados pelo que entendemos de nossa vida em totalidade. Não sobra a possibilidade de uma gota, de um fermento vivificador em nós. E paralisamos, como o leite e o copo paralisa.
Muitas vezes, tudo que tratamos, e todos que se expressam aqui, dentro de uma fidelidade deste portal de edificação e da inteligência maior do portal de edificação, significa isso. Alibi, fundamento, primeiríssimo lugar o Pai. Se são mortais, diga, em primeiríssimo lugar, tenho a revelação, são mortais. Se tem algo um algoz em nós, que podemos enterrar os seres que se entendiam imortais e que estão num oco. E de tudo que entendi de suas vidas naquele oco, não vai valer um centavo furado. Então temos uma premissa de princípio todos os dias. Agora, se esta mortalidade não indica que tudo que traçamos nesta vida, dentro de que possamos entendê-la, e de que num oco tudo desaparecerá, então existe um tipo de demência em nós. E criamos a nossa própria. Então que o fundamento não precisamos expressar, está em nós. Preciso expressar de que existe um órgão que se chama coração e voz. Ele é uma sentença, é absoluto. Muito mais do que posso achar neste mundo. Parou tudo. Todos esses atributos tão simples e de fundamento absoluto caminha um místico. Então o místico caminha absolutamente pelo fundamento. E é preenchido tanto pelo fundamento, de que caminha, e de o fundamento de todas as sentenças tornam-se o seu ser. E a imortalidade acontece na mortalidade. Então na sua mortalidade, pouco importa mais. Porque todos os seus atributos estão na imortalidade, naquilo que não vai morrer e vai para um oco. Aquilo que vai passar, ter direito a uma passagem. Os místicos tiveram uma grande relevância em milhares e milhares de anos nesta terra. Hoje um místico não tem relevância nenhuma. Então todo o módico daquilo que toma, daquilo que mortifica, aquilo que vivifica é absoluto, indicando que estamos ricos naquilo que este mundo traz por todos os modos. Então não há lugar mais para místicos e também não há lugar para espíritos comunicantes. Não há lugar mais para pajés, não há lugar mais para benzedores, não há lugar mais para tudo que era dentro de uma novidade. Então, capitão benzedor, diga o que é. Em desaparecendo tudo isto, que mortalha é a vida civilizatória, isto não indica que precisamos ser miseráveis, porque dentro de uma sentença, a miséria não é para a natureza humana e espiritual. A prodigalidade, o pródigo, é para a natureza humana e espiritual. É uma sentença, faz parte de sua sentença. A inspiração faz parte de sua sentença. O instinto faz parte de sua sentença.
A bem-aventurança faz parte de sua sentença. A prosperidade faz parte de sua sentença. Então, quando temos uma réstia de 1000 alhos, qual alho escolheremos? Se o que inclui do que entendemos prosperidade neste mundo, e tem 1000 itens, qual escolheremos? Se toda a matemática, que é uma grande sentença, nós utilizamos a matemática e a equação da matemática para somar, dividir, multiplicar, e de que ela tem que ser exata no montante de um dos alhos, como que vai ser? Então a matemática, ela vem de uma inspiração, é um fundamento, é uma sentença. E ela indica por si que daqueles dos elementos de que se multiplicam ou dividem, se errarmos no algoritmo e se errarmos de como realizar esta obra, erramos tudo. Então quem vos fala, não pretendendo em nenhum modo e momento que aprecie como um alho que pode ser ou não, não importa-nos, nem importa para esta que se expressa aqui, é Madre Paulina, mas não é parente da Madre Paulina, não é prima da Madre Paulina, é a Madre Paulina. De que maneira poderiam dizer que uma santa brasileira poderia estar nesta diminuta cidade, neste diminuto reduto, trazendo e tratando de fundamento crístico? Não existe um modo, porque o que criou-se de Madre Paulina é que ela é uma santa, e uma santa não estaria aqui. Uma santa está no céu, para que todos em uníssono rezassem para o apogeu máximo de que está com as dores lombares e de que está com dificuldade nesta terra. E ela tem que atender todos ao mesmo tempo, no egoísmo abrupto de um ser da natureza humana e espiritual que tornou-se algo que precisaria de um convento gigantesco com centenas de milhões de adjuntos para atender todos. Mas multiplica adeptos. Multiplica adeptos. Multiplica adeptos. Quantos não estão multiplicados? Então, uma grande propaganda. Isto quer dizer que Madre Paulina está por objeto de sua novidade, por objeto de todos os fundamentos crísticos. Está por objeto no interior deste portal de edificação, esvaziando tudo aquilo que no apogeu de um tipo de glória fez-se realizar. Enfim, que dispositivo está no mundo? Se um grande místico, um grandíssimo místico, vier a este mundo em qualquer canto e tratar como, e dar o nome original deste místico, quem poderia crer? Quem poderia crer em Madre Paulina que aqui esteja? É natural que não creio. Mas se cremos dentro de um associativo externo imenso, é porque estamos tomados de algo. Não vamos verificar o que é verdade. Vamos verificar o que a totalidade associativa deste mundo disse que é.
porque todo o papado indicou que Madre Paulina, e toda indicação possível de Madre Paulina seria uma santa brasileira e que faria a propaganda exata do que precisaria para adeptos desta grande organização. E do que incide também que Madre Paulina já saberia desta ordenança. No apogeu disto, Madre Paulina, dentro de seu direito, que era desconhecido, abandonou todo o santuário, abandonou toda a pólice desta grandíssima organização e está num insignificante portal da edificação que tem alguns encarnados e milhões de desencarnados. Milhões de desencarnados. E somos extremamente visíveis, todos nós. Notificando a encarnação. E notificando que absoluta em total simplicidade haveríamos de tratar. E não faríamos adeptos, mas faríamos livres do adepto. Cada um por si só tem o milagre preciso e que precisa. E que isso é suficiente. Na característica muito intrigante daquilo que o apogeu de toda a sofisticação deste grande mundo, esta voz está gravada. E no apogeu disso estará disponível. E na disponibilidade disso estará por Madre Paulina. Quem haveria de entrar? Então Madre Paulina deveria mudar Madre, qualquer outro nome. E poderia ter um dispositivo de entrada. Então que teste precisamos todos nós? Então a palavra correta para Madre Paulina, do que consta todos esses encarnados, porque haveria de constar todas as possibilidades de encarnados e de milhões de desencarnados em várias estações de velocidades e de várias estações, de vários campos e de uma variedade dentro desses campos infinitos de seres que há pouquíssimo tempo estavam sentados nesta cadeira, talvez alguns, e que a mortalidade não significaria nada. E quando disserem, o espírito de alguém está lá, o espírito de alguém, então saiba, provavelmente trarão para todos vós que o espírito de está lá, e serão vós mesmos este espírito. Então, bem-vindos mais uma vez, bendita esta possibilidade, bem proferida. E só um bem proferido, onde não é questionável. Depois, o questionável poderá advir do fundamento e da sentença, mas provavelmente este questionável será fraco. E numa réstia de alho, muito parecido, porque Madre Paulina já fez réstia de alho e gostava muito de fazer réstia de alho e de cebola também, e eram todos os alhos muito parecidos.
qual que vou escolher. Qual alho, com a propriedade máxima de um alho, escolheram todo vós para todas as vossas vidas. Então, neste reino, saibam todos vós, existe um grande acontecimento, e neste grande acontecimento, pela pólice da atenção neste grande acontecimento, existe uma mudança imensa na totalidade deste reino. E a Madre Paulina, com todos os seres que estão aqui, vai demonstrar para todos vós esta mudança que está no ar por todas as partes, em aparência no ar, estão no cognitivo e no incognitivo da natureza humana que somos todos nós. Podemos senti-lo, podemos sabê-lo sem saber. Está aqui. Um ser que tem um grande destino de representar a maior ordem deste planeta, que se constitui não apenas no reino da encarnação, mas em outros reinos. E na pólice de que tem todo o domínio por todas as partes. E convém que tenha não 2 ou 1 bilhão de seres, mas 1,5 bilhão. E concorrem-se nesta vida pela atenção da natureza humana e espiritual, que vale ouro, que vale um tesouro. Talvez isto represente algo como uma sentença, a mortalidade. Está aqui. A dor da veneração. Todas as dores incidentes por todas as partes da idolatria. O que coincide tudo isso é que existe uma entrada na natureza humana e espiritual que tem a proeza de fazer-se cognitiva. Isto é um milagre. Nós não produzimos isso num laboratório. Isto tem que ser. Isto é o que vai fazer o coagulante deste leite paralisado, o cognitivo, algo que está morto em nós, que não sabemos mais, apenas pelo cognitivo deste grande mundo, onde abrem-se todas as fronteiras possíveis, estamos levando a nossa atenção. E levando nossa atenção, quer dizer que tudo quer atenção da natureza humana e espiritual. Talvez façam um destilado gigantesco. O que será que fazem com nossa atenção? Então saibam de uma sentença. E por que estamos tratando com centenas ou milhares de seres que aqui estão? E todos estes encarnados, como que trazemos como um milagre que poderia ser à nossa frente? Não é o papado que comanda o mundo. São inteligências superiores que fazem o papado como empregados, serviços e imbecis. Todos eles.
Isto é uma sentença trazida pelo Portal da Edificação, Pleito Ecumênico da Verdade, e por Madre Paulina. Então não é a Madre Paulina que é importante, são inteligências outras que a fizeram e que consignaram toda a atenção possível nisto. Então, quem são as inteligências algozes que estão dentro de nós, que nos retiram do milagre? Existe uma proeza entre nós. Determinada, realizada, intencionada, que significa a proeza de estabelecer esse portal de edificação de sua antiguidade nesta terra. E está estabelecida. E numa proeza que existia há centenas de milhares de anos identicamente, é muito natural que o Espírito se manifeste. Entendendo que todos vós são unicamente espíritos. Então o espírito comunicante não é algo diferenciado de todos vós. Então existe algo, os ritos de passagem. E estes ritos de passagem faz parte de toda a nossa fidelidade de aqui, trazer para todos vós e para todos uma multiplicidade de seres que aqui estão, da natureza humana e espiritual. Tudo aquilo que através do fundamento realizou em si e por si a possibilidade de não estar à deriva e de principalmente onde consignado está nossos passos e nossa atenção, de que mortificado estando não conseguimos arrecadar o possível desta potência divina em nós para reencontrar nosso caminho. Então o fundamento para todos vós, e tudo o que tratamos aqui, é de um fundamento maior do que qualquer cálice que possa realizar qualquer obra nesta terra. Porque é a moeda que valerá. No concurso disto para qualquer um de vós, quando estamos num estado de débito profundo, de uma dor profunda, e de que este débito, esta dor profunda, existe uma moeda que cura, e existem todas as moedas do mundo que não curam. Caminhe para as moedas que curam. E na prodigalidade do contraponto do débito e da dor profunda, que faz parte da natureza espiritual, que é profunda e faz parte do reino além da fronteira da encarnação, é aquele débito que tratamos. Então, quando um ser como todos nós atinge esta possibilidade deste crédito, apenas tendo a revelação do que mortifica este crédito e de que faz de nós a nossa vida. E na pólice deste crédito
ele realiza por si toda a obra. Então, ele realiza um crédito da potência divina, é uma estadia que realiza por si mesma a nossa integralização de tudo que todas as nossas entradas, de que faz parte daquela que estamos encarnados e que faz parte de todo o nosso percurso posterior. Todos eles. Por isso somos idênticos. As entradas são sempre as mesmas. Quando integralizado, e na sede desta integralização, desta apólice, deste crédito, desse bem-estar supremo que exista, e de que todo o reino do mundo que ele possa olhar, nada signifique perante isto. Acontece algo, e sempre acontece algo porque é uma sentença. Acontece que uma passagem se apresenta. Esta passagem que se apresenta não está em algum lugar, não está no Himalaia, não está no pátio da Santa Igreja Católica, não está nos místicos orientais, está na apoteose da potência divina em nós, que traz esta passagem por natureza. Como a semente brota por natureza, tendo o coeficiente de que precisa, os elementos que precisa, integralizado os elementos, ela brota. Isto acontece. E brotando dentro da pólice desta passagem, esta passagem é algo que temos o critério profundo de onde estamos, absolutamente revelados. E de que existe uma passagem de onde temos o atrevimento natural de uma passagem e de que, ao incidir nesta passagem, não levamos nada. Se o alcance de nós de levarmos algo, a passagem nem aparece. Então vejam todos vós como estão lotados. Se esta passagem aparecer, o quanto que queriam levar junto, como sendo donos. A velocidade desta passagem é infinitamente maior que a velocidade da encarnação desta natureza. Infinitamente maior, traga este ser, faz por si o que precisa fazer, e este ser, neste rito de passagem, porque não há volta, estamos tratando de um ser integralizado, estamos tratando do que significa a potência divina em nós. Ele atinge o espírito, o lugar, o seara, o que quiserem tratar, do descanso. Ora, por que em primeiríssimo lugar o descanso? Porque o cansaço é gigante. E dentro de um cansaço gigantesco, de todos esses percursos, então o descanso seria o grande chuveiro que se apresenta em primeiríssimo lugar, muito antes de tudo. A terra do descanso. Todos nós, como Éden, procuramos esse lugar desesperadamente. Porque estamos cansados e porque o reino encarnatório é extremamente cansativo. E se estamos cansados, mas sabemos que o limite daquilo que de nosso descanso é aquilo que vão ter daqui a pouco, ou no próximo dia, mas sabemos definitivamente que é uma sentença cruel, onde haveria de estar o grande descanso. Então, neste lugar desta passagem, onde estando, atinge-se o grande descanso e este ser coloca as mãos, porque tem mãos,
se coloca na cabeça porque tem cabeça e diz, meu Deus, cheguei só pelo descanso absoluto e de que dentro de um cansaço gigante, aquilo já seria o reino total dos céus. E num rito de passagem veloz e rápido, atinge-se o espírito, o ser da gratidão. Então quer dizer que o grande descanso e o fomento da gratidão, que significa algo que tem de uma entrada divina em nós, que é a gratidão, ela se apresenta e nem sei como tratamos dentro de uma gratidão gigantesca, imensa, daquele descanso. Quando este descanso e esta gratidão imensa que acontece em totalidade, não é uma gratidãozinha que temos por hora ou por vezes, é uma gratidão, é a terra da gratidão. Instantaneamente entramos em oração, já que a oração é uma pólice de que não está em algum lugar que precisamos ir de joelhos. A oração é uma entrada principal da fé em nós. E ela faz parte de nosso complexo existencial. Orar. Nisto todos podemos exemplificar algo, colocando as palmas da mão para cima, só apenas para dizer que estou pronto nesta estadia, nesta presença, nesta possibilidade, estou pronto. Nós somos sustentados num reino da oração que faz parte da natureza humana espiritual. Que esquecimento brutal. Elas estão empoeiradas e com muitas teias de aranha. No consignado da oração. Há 3 vertentes neste portal de edificação para todos nós. 3 vertentes. A primeira vertente no estado de oração é que para cada um de todos nós há um ser que nesses trajetos todos de todos nós, entre ser espírito e ser pessoa, ser espírito e ser pessoa, ele tem algo que faz parte da natureza humana de reencontrar algo, reencontrar, estar próximo de novo. Para cada um de vós. Para cada um de todos nós, sempre haverá este ser e, mediante esta possibilidade, numa velocidade muito maior do que esta, estes seres terão a entrada para cada um, dentro de seus direitos e do direito de cada um de vós. Uma permissão desde que esteja em totalidade desperta. Poderá trazer fragrância, poderá trazer um aviso, poderá trazer o que quiser. E cada um poderá tratar como quiser. Colocarão as suas mãos, porque existem mãos, em cima de vossas mãos. E algo em vossas mãos bem insignificante, como
uma eletrificação muito sutil. Então, estamos tendo contágio com outro ser da natureza humana, espiritual, que já espiou junto conosco, ou já esteve junto conosco em algo onde o esquecimento era infinitamente menor. E tínhamos um intento outro. A segunda vertente da estadia, da oração, da gratidão e do descanso. Um guia de que para todos nós neste mundo, um guia é imprescindível, de muitos modos. Um guia mora numa fragrância, numa velocidade de fragrância, e que inclui que cada um de nós tem uma velocidade também de fragrância coincidente. Então um guia não cuida particularmente de um, ele cuida de uma fragrância onde muitos reinam nesta fragrância. E quando tem um chamado real, e ele tem a dizer aqui para todos nós, um guia. Ele não é curador. Um guia não é arrumador de emprego. Um guia não segue dentre nossos caprichos. Um guia é aquele onde estamos perdidos. E ele diz, siga-me. É natural dizer nesta terra que quando perdido em campo, no arvoredo, na mata, ou perdido em algum ponto geográfico, então, alguém que conhece e de quem sabe muito bem toda a geografia, ele se apresenta e ele concorre, diz, em desespero dizemos, preciso reencontrar meu caminho, minha rua, meu traçado, minha cidade. Ele diz, siga-me. E vão seguir corajosamente, desesperadamente. E está feito. Quando estamos perdidos em nossas ansiedades brutais, quando estamos perdidos nas luxúrias brutais, nas ganâncias brutais, e precisamos ter uma saída, ele se apresenta. Como tratam todos aqui, ele se apresenta batendo as mãos na omoplata esquerda. E pergunta, e ele diz, sim, estou aqui para levá-lo para onde precisa. E ele diz, mas irá a sós. Deixará tudo aí e siga-me. Então poderemos dizer, mas eu não posso deixar tudo aquilo que faz parte do que entendo da minha vida e do requinte da minha vida. E toda a intenção da minha vida. Ele diz, então, eu vou aguardar. Então, trabalhamos especificamente, não levamos aglomerados, não levamos tendências. A terceira vertente. Seres curadores, que têm um dom divino, e de que o intento acontece dentro deste dom divino que recepcionam e se tornam curadores. Na medida que tem o contraponto da cura, do que existe, a diversidade, a doença, existe aquilo que faz curar. É da sentença. De outra maneira não viverias deste modo.
viveríamos alguns meses, porque as enfermidades vêm de um modo natural, ou as fazemos para nós. Mas junto no contraponto da enfermidade, existe algo que cura. E no requinte disto, e na intenção máxima destes seres, que sabem, aprofundam-se e têm a visão daquilo que possam aprofundar-se, trazem com requintes, essências, que poderiam ser irreconhecíveis neste mundo. Atuam profundamente vindo para a superfície e da superfície para a profundidade. Querem curar. E no intento disso, daquilo que é de direito de todos nós, talvez rabiscaram, talvez trouxeram, que é do âmbito de direito, e isto estará aqui para todos nós e para todos nós. São velozes e rápidos. E têm os seus percursos dentro do próprio atributo e dentro da lei. E dentro de seu atributo e dentro da lei, existe algo por realizar em várias etapas. Se indicamos que tudo está por nós, a prosperidade, então também está por nós agora, desde que a permitimos. Então saiba, o sapo é venenoso. Se engolimos sapo, trouxemos proibitivos para a nossa cura. E engolir sapo é o que melhor nós sabemos. Assim por diante, filhos desta vida, e assim aqui está. Então não está neste reino, Madre Paulina milagrosa, o apogeu da santidade e o apogeu e daquilo que precisa ser venerado. Há centenas de incumbências. E quando tratamos aqui, somos intermediários a seres especialíssimos em assuntos e nós ouvimos e tratamos. Quando for indicado hoje, para cada um, será indicado por ser especialistas que dizem, Madre, isto, isto, isto. Sim, isto, isto e isto. E a profusão de tudo que tratamos está num veredito de uma sentença do portal da edificação, que se trata de fidelidade. Engolimos sapos pelos piores interesses. E engolir sapo é venenoso. Ultraja a possibilidade de cura, envenena mais ainda. Nunca esqueçam disto. Que possamos encontrar as duas mãos Então existe uma apoteose para tudo isso. Como no reino de uma sentença, a apoteose reina. Desde que não esteja no reino do proibitivo, que é a consagração. A consagração é que ficamos um cálice vazio, pequeno e nada. E quando enche o cálice desta consagração,
somos tomados por algo indescritível. Sempre numa tríplice aliança. Que esta tríplice aliança não está num gorjeio épico, crístico. Então Cristo consagrou o feitio do caminho do que por significar. A sua velocidade diz: caminhe por esta velocidade, serei o caminho, a verdade e a vida. E está lá para qualquer um. E esta tríplice aliança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho, e o Pai, que jamais é manifestação, ele é só sustento. Tem uma categoria absolutamente e totalmente que jamais saberemos pela capacidade que temos que estamos manifestados. Só no poderio da velocidade maior de todas as velocidades abraçaremos a grande velocidade. Podem abaixar as mãos. Todos nós. Bendita seja esta possibilidade. Nada é maior num reino onde a pólice do milagre reina para nós e por todos. E neste consignado, quanto maior o milagre alheio, maior o milagre nosso. Por isso, amamos nossos semelhantes como milagre. Se amamos nossos semelhantes como pessoas, nunca jamais saberemos que alho pegamos. Então amar o vosso próximo é amar o milagre do próximo. Não o desvio do próximo. Já que se amamos o desvio do próximo, vamos desencadear a possibilidade do desvio ficar maior. Isto é crístico, modificado pelos homens, de maneira cruel e brutal. Salve, filhos e filhas!